Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E o título desta quinta-feira, O caminho de Jesus versus o caminho de Lúcifer. Versículo, Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia, que a cada dia se renova, e por tua graça, por tua superabundante graça. E obrigado também, Senhor, porque hoje nós podemos caminhar segundo o teu exemplo, caminhar no teu caminho, seguindo um exemplo de humildade, de fidelidade a Deus, de amor às pessoas. Conserva-nos, Senhor, nesse caminho, sempre seguindo a Tua palavra, seguindo a direção com humildade. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, Senhor, de modo algum, ser enganados por Satanás e tomar o caminho de Satanás. Nós estamos aos Teus pés, Senhor, nos humilhamos perante Tua poderosa mão. Não queremos para nós, Senhor, nada que não seja a Tua vontade, nada que não venha de Ti. O que nós queremos é Te servir de maneira agradável até o fim. Não temos essa capacidade, por isso nós cremos na Tua palavra, no caminho que o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título de hoje, O caminho de Jesus versus o caminho de Lúcifer. Eu vou ler aqui na página 31, o primeiro parágrafo. O caminho que Jesus tomou foi totalmente diferente do caminho de Lúcifer. Este era um anjo cheio de formosura. Ele queria ser grande, queria dividir o trono com Deus, mas o Senhor o lançou por terra. Jesus tomou outro caminho, o da humildade, e nada buscou para si. Se valorizarmos a aparência, nossa visão estará errada. Quanto mais quisermos galgar posições na igreja, mais estaremos no caminho de Satanás. Não sigamos por esse caminho, mas nos humilhemos e tomemos as lições da cruz. Veja, irmãos, quando você compara os relatos de Isaías 14 e Ezequiel 28 a respeito de Satanás, em Isaías 14, fala assim, tu dizias no teu coração, veja, é algo que vai surgindo no coração, essa questão da ambição, de galgar posição, de sentir que aquele lugar tem que ser seu, você é o melhor, então você tem que ter a primazia, você tem, entende? Então ele fala assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse é o sentimento no coração de Lúcifer. Aí quando você vai para Ezequiel, capítulo 28, fala no versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, a partir desse sentimento de eu quero ser igual a Deus, eu vou subir, eu vou ser maior que tudo e que todos, é aí que se acha a iniquidade nele. E no versículo 16 de Ezequiel 28, aqui mostra como Satanás ele começa a colocar em prática. Diz assim, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Essa multiplicação do comércio é exatamente, irmãos, o que uma pessoa faz quando ela toma o caminho de Satanás, o caminho da rebelião contra Deus. Sozinha, essa pessoa não vai a lugar nenhum, como Satanás sabia que sozinho não conseguiria. Então, irmãos, o que acontece? Ali ele tinha o domínio dado por Deus sobre o mundo de outrora. O versículo 14 de Ezequiel 28 fala, tu eras o querubim da guarda, ungido. Então, quer dizer, ele tinha uma posição especial e te estabeleci. E era uma posição estabelecida, dada por Deus. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas.
Essa é a descrição do trono de Deus. Então Satanás ele tinha uma posição especial até diante de Deus. Mas ele queria mais. E o que é a multiplicação do comércio? O que é um comércio? Um comércio é baseado em troca. Você me dá uma maçã e aí eu te dou uma banana. Hoje nós temos o dinheiro, né? Mas tudo é uma questão de troca. E o que Satanás começou a fazer? Nós percebemos em Apocalipse capítulo 12 que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Você vê em Isaías que ele queria subir acima de todas as estrelas. Acima de todas as estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Essas estrelas de Deus, irmãos, são os anjos. Então ele no seu comércio, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Provavelmente dando para eles a impressão de que eles teriam posição, poder. E por que eu digo que toda rebelião tem isso? Tem essa questão da posição, do poder. Vamos ver aqui, hoje, exatamente isso. Precisa ficar claro para nós, irmãos. No que aconteceu em Números 16, na rebelião de Corá, né, e os demais, Corá, Datã e Abirão. Se você perguntar para Satanás se ele fez uma rebelião, ele nunca vai falar, não, isso foi uma rebelião contra Deus. Não, ele vai sempre mascarar as coisas. Não, olha, nós queremos um mundo melhor, nós queremos uma situação melhor para todos. Sabe, irmãos? E tudo, você vai ver essa mesma cena aqui em número 16, e tudo, na verdade, é um grande engodo, um engano, para mascarar aquilo que está no coração daquelas pessoas que tomaram a frente nessa rebelião em número 16. Como o que estava no coração de Satanás não era dividir o poder, a autoridade, não, ele queria tudo para ele. Daí você vê também o caminho diferente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha tudo nas mãos e deixou a glória para vir fazer a vontade do Pai, para vir fazer a obra. E o Senhor Jesus, veja, em determinado momento, os discípulos, na verdade a mãe deles, de João e de Tiago, muito provavelmente por um pedido dos filhos, foi até o Senhor e pediu para o Senhor, falou: Senhor, será que meus filhos não podem, quando o Senhor vier no seu reino, meus filhos não podem se assentar uma à direita, uma à esquerda? Ali, irmãos, o Senhor poderia ter feito comércio. Ele poderia ter dito assim: olha, se eles forem muito, me ajudarem bastante, se eles fizerem isso, fizerem aquilo, eles podem, talvez eu dê isso para eles. Mas o Senhor não faz comércio, irmãos. O que o Senhor respondeu? Olha, eles podem beber do cálice que eu vou beber? Aí ela falou assim: não podem. Ela não sabia nem o que ela estava respondendo, eles, Mas ainda assim o Senhor falou: então eles vão beber. Mas o lugar, a posição, não sou eu, não compete a mim, isso é o meu Pai quem dá. Você percebe o caminho do Senhor? Porque o Senhor nunca buscou posição, o Senhor sempre se preocupou, irmãos, em fazer a obra. Por isso o título dessa semana: fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E é importante nós entendermos isso, porque sempre que nós falamos sobre a vida da igreja como o corpo de Cristo, o corpo de Cristo não tem posição, nós todos somos iguais. Então não adianta você olhar para o seu corpo e falar assim: olha, aqui a minha mão é melhor que o meu pé, então eu vou fazer todo um cuidado especial com o meu pé e vou deixar minha mão de lado. Não existe isso. O corpo cuida de si de uma maneira igual. Agora, quando você fala da vida da igreja como casa de Deus, aí você vai lá para Timóteo. E lá em Timóteo você vê o seguinte: no corpo de Cristo nós somos todos iguais, mas quando você fala da casa de Deus, aí há aqueles que são profetas, aqueles que são apóstolos, tem os irmãos responsáveis, tem os diáconos. Você percebe? Isso faz parte da organização de Deus, da administração, de como Deus cuida da sua casa. Então, com respeito ao corpo de Cristo, irmãos, a visão do corpo de Cristo não tem
posição, não tem um melhor que o outro, mas com respeito à administração da casa de Deus, aí Deus vai escolher um para a liderança, outro para falar a palavra, outro para cuidar de determinados serviços. Por quê? É Deus que escolhe, entenda isso. Eu vou dar um outro exemplo. Quando você vai para Mateus 25, ali há duas parábolas referentes a nós, a igreja, aos vencedores. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Quando você fala da vida, ali na parábola das virgens, não tem diferença. A diferença é que 5 foram prudentes e 5 foram nécias. Mas são 10 virgens. Porque nós estamos falando da vida. Mas quando se fala da obra, aí você tem que ir lá para a parábola dos talentos. Ali há um que tem um que tem 2, outro que tem 5. E mais ainda, o que o Senhor fala no final? Que se aquele de um talento enterrou, quando ele voltar ele vai prestar contas e esse talento não vai para outro que não tem nada. Vai para o que tem 5. Porque provavelmente o que tem 5 é o que trabalhou, é o que teve mais responsabilidade dada por Deus, trabalhou mais. Então esse que tem 5, talvez ele seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, eu não sei, mas o que eu quero dizer é, quando se fala de obra, irmãos, o Senhor ele determina sim a posição de cada um de nós, posição no sentido de, esse aqui ele vai ter essa função, esse aqui vai ter a outra função, para quê? Para que tudo avance. E é tudo feito, irmãos, em coordenação com a direção do Espírito, mas sob a liderança daqueles que o Senhor ungiu para isso. Então, se você e eu, nós não entendemos isso, irmãos, a obra de Deus ela não avança, ela fica parada. E veja que você vai notar que quando há rebelião, não é para fazer avançar, não se engane, é para retroceder. Então eu vou mostrar isso aqui nesse trecho de Números 16. Ali já abre dizendo assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Corá era um dos filhos de Levi. É aquilo que nós falamos, irmãos, com João Batista, né? Não vou comparar, lógico, porque João Batista não se envolveu em rebelião. Mas veja, Corá, irmãos, como filho de Levi, quando aconteceu aquela situação do bezerro de ouro, foram os filhos de Levi, e Corá provavelmente estava junto, que tomaram a dianteira para ficar do lado de Moisés, do lado do Senhor, não é? Ou seja, foi ali que eles ganharam direito ao sacerdócio. E quem escolheu? Foi o próprio Deus. Então Corá, irmãos, ele teve um passado positivo, pelo menos no que nós olhamos aqui, certo? Agora, em algum momento, acontece com Corá a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. No coração dele brota uma insatisfação, como ele vai mostrar aqui. E essa insatisfação, irmãos, ela se transforma em rebelião. Então aqui fala: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então veja, tomou pessoas que você vai perceber aqui, eram varões de renome, olha só. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Irmãos, que fala assim: príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Irmãos, para juntar 250 homens, não é da noite para o dia. Ele foi trabalhando isso, de tempo, até que, a hora que ele percebeu, já tem bastante gente, já dá para fazer alguma coisa. Aí puxa a rede. A rebelião é sempre assim, irmãos. Pega todas as rebeliões na Bíblia, é sempre assim. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Aí vem a visão espiritual. Olha só a visão espiritual. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Seguido a visão espiritual, vem a mentira, vem a calúnia, a infâmia, a difamação. Muitas vezes, na maioria das vezes, baseada em mentira. Mas essa mentira, ela é um sofisma. Por quê? O que é um sofisma? Não é aquela mentira descarada.
é aquela mentira disfarçada em verdade. E aí, irmãos, veja a reação de Moisés, porque a reação de Moisés, ela é a mesma reação do apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios 10, quando o apóstolo Paulo, alguns coríntios estavam acusando Paulo de ter um viver de mundano proceder, não é? O que o apóstolo Paulo disse? Ele falou assim: eu não vou reagir contra vocês do mesmo jeito que vocês estão fazendo comigo, usando mentiras, calúnias, difamação. Não, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. Então o que quer dizer isso? O apóstolo Paulo falou: eu não vou fazer o que vocês estão fazendo, eu não vou partir para o confronto, provocação, mentiras. Não, eu vou continuar falando a palavra, e a palavra vai fazer a obra de Deus. E aí, irmãos, o que Moisés fez? Ele caiu sobre o seu rosto, porque Moisés, irmãos, ele era um homem humilde, ele não ia para... O Moisés antigo, ele ia para o confronto, mas o Moisés, que já havia sido tratado por Deus, ele simplesmente, irmãos, foi diante do Senhor, entregou a situação nas mãos do Senhor. E veja, irmãos, eu vou dar um pulo aqui na história, um pouquinho para frente, porque agora você vai perceber outra coisa que acontece com a rebelião. A inversão da visão, e como uma rebelião nunca é para avançar, ela sempre vai para trás. Deus nunca avança através de rebelião. No versículo 12, Moisés manda chamar Datã, né, e Abirão, filhos de Eliabe. E aí eles disseram que estavam envolvidos na rebelião. Então aí eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos. Olha agora, preste atenção, versículo 13. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Olha, essa terra que mana leite e mel que eles estão falando é o Egito, irmãos. Para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Percebe, irmãos? Moisés, ele foi escolhido por Deus, e quando Moisés foi escolhido, ele nem queria ser. E aí eles falam que agora Moisés queria fazer príncipe. Por quê? Porque Moisés estava falando a palavra de Deus, as ordens eram de Deus. E aí, olha como inverte a visão. Agora o Egito passou a ser uma terra que mana leite e mel. Veja, irmãos, e tem mais. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Você percebe, irmãos? Agora a terra que mana leite e mel é o Egito. Por quê? Porque a rebelião nunca avança. Ela sempre vai retroceder. Ela sempre vai parar. E aí, irmãos, o Senhor entrou em cena. E o Senhor tratou com a rebelião. E quando eles falam, percebam, não é? Quando eles falam a primeira vez para Moisés, eles dizem assim: toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Irmãos, quem colocou Moisés e Arão é o Senhor. É o princípio que eu falei para vocês no começo. Quando você fala do corpo, tá certo, mano, não tem ninguém maior. O apóstolo não é maior, o profeta não é maior, o irmão responsável não é maior. O corpo, de que nós somos todos membros do corpo. Mas quando você fala da administração da casa, aí não é questão de maior ou menor, é questão de quem o Senhor unge para cada serviço. Quem o Senhor determina para cada serviço. Quem o Senhor determina como apóstolo, como profeta, como irmão responsável, como evangelista, enfim. Satanás quer o caos. Mas Deus, irmão, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Você vê no Antigo Testamento como ele fazia com que as tribos de Israel todas ficassem organizadas. E foi uma das coisas que impressionou Balaão quando ele viu a organização das tendas do povo de Israel. Porque as cidades pagãs eram uma bagunça, mas ali em Israel, no acampamento, havia ordem. Então o Senhor, irmãos, na sua casa, Ele tem ordem para que tudo avance. E veja, irmãos, a questão da escolha do Senhor. Eu falei um pouco sobre isso ontem. O Senhor tinha vários discípulos, não eram só 12, eram vários discípulos.
Mas em determinado momento ele escolheu 12, e esses 12 seriam então os que se tornariam os 12 apóstolos, que estariam responsáveis pela obra de Deus. E dentre esses 12 apóstolos, veja só, muitas vezes o Senhor, mesmo entre os 12, ele levava para alguns lugares apenas Pedro, João e Tiago. Quando vai orar no Getsêmani, ali ele pede para que Pedro, João e Tiago acompanhem. Quando o Senhor se transfigurou em Mateus 17, quem ele levou para o monte, ali para o topo do monte? Pedro, João e Tiago. Por quê? Porque Deus faz de acordo com a sua vontade, irmão. Não adianta os 9 ficarem lá embaixo, torcerem o nariz e ficarem assim: por que o Senhor só levou Pedro, João e Tiago? Então o Senhor está fazendo diferença com a gente. Você entende? Imagina uma situação como essa, irmãos. Imagina. Você acha que iria avançar? Você acha que haveria unidade se houvesse esse tipo de sentimento entre eles? E olha que muitas vezes eles brigavam ali para saber quem era o maior, hein? Perceba, irmãos, nós não temos que discutir com as escolhas de Deus. Se Deus coloca, Deus retira. O que nós precisamos é ser fiéis ao Senhor. A escolha está na mão de Deus, irmão. Nunca queira tirar a escolha da mão de Deus. Achar que você tem uma visão tão espiritual, tão certa, que você faz igual Datã, Abirão, Corá. E cuidado também para não ser envolvido em algo assim. Porque perceba, se você olhar no número 16, você vê os sinais. As rebeliões, elas são sempre assim. Vai lá na rebelião de Absalão contra Davi. Você vai ver, é o mesmo princípio. Surge a insatisfação, a ambição, aí começa a colocar o plano em prática. Como? Ganhando pessoas, até que chega um ponto, tá bom, e aí a calúnia, a difamação, as coisas vão correndo soltas, mentiras. Aí chega um ponto que tá bom, agora dá para puxar a rede, aí a rede é puxada. Mas a obra de Deus, irmãos, ela nunca avança por meio da rebelião. Nunca se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.